Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Estamos estudando o gênero conto. O que é um conto? Alguém saberia me dizer? Então, estudamos o conto A Princesa e a Ervilha. Vamos descobrir mais sobre esse gênero? Vem comigo. Bem-vindos à nossa aula de hoje de língua portuguesa e vamos adentrar no universo dos contos. O que é um conto? Então, conto é um texto narrativo que geralmente se inicia com um tempo impreciso. Né? Geralmente os contos se iniciam assim: há muito tempo, ou algum tempo atrás. São exemplos de como tornar o tempo impreciso. Né? Há algum tempo, eu não sei precisamente que tempo é esse. Né? Não se deve usar era uma vez, por ser, né, uma expressão clichê. Mas o nosso conto começa com era uma vez. O era uma vez é muito utilizado nos contos, certo? E ele expressa um tempo impreciso, assim como algum tempo atrás ou há muito tempo. Não se sabe, né, que tempo era esse. Então, geralmente, os fatos acontecem em ambientes maravilhosos, como florestas, palácios, reinos, igualzinho, né? Aconteceu no nosso conto A Princesa e a Ervilha, dentre outros espaços, certo? Então, nós temos aqui características do conto maravilhoso. Além do tempo indeterminado, que o tempo é o próprio cenário, é onde se passa, né? Acontece a história. Então, exemplo, era uma vez, há muito tempo atrás. E os cenários em que eles se dão são castelos, reinos, bosques, florestas, né? Os personagens geralmente são reis, rainhas, príncipe, princesas, camponeses, bruxas, madrastas. E o vocabulário, né, desse gênero textual geralmente é norma culta, obedece à norma padrão, né? Os tempos verbais muitas vezes já estão em desuso, palavras antigas. Aqui a gente vê uma cena, né, de um dos contos, certo? Rapunzel. Quem não conhece o conto de fada Rapunzel, né? O conto maravilhoso. Então, temos aqui alguns trechos, certo? Do conto que nós trabalhamos, que foi A Princesa e a Ervilha. O conto, ele, em sua organização, ele traz momentos de começo, complicação, momento de suspense e o final, né? Por exemplo, quando diz assim, era uma vez um príncipe que queria se casar. Então, esse era uma vez indica um tempo impreciso. A gente já vê um tempo indeterminado, né? Então, é o começo da história. Geralmente, os contos, eles começam com essa expressão, era uma vez. Numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Então, isso aí é a complicação, é a partir daí que vai se dar, né, o desenrolar da história. Então, a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Esse é o momento do suspense, né? O grão de ervilha ele foi utilizado para ter certeza se a moça era ou não uma princesa. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma princesa e se casou com o príncipe. Então, aí está o final da história. Então, esses momentos a gente vai sempre encontrar nos textos do gênero conto. Começo, complicação, momento de suspense e final, certo?
Vamos revisar? Então, no Conto Maravilhoso, que é uma narrativa de fatos e acontecimentos imaginados, tá? Eles estão organizados dentro dos elementos. Nós temos personagem, tempo, espaço e narrador, né? Geralmente nós temos um narrador que conta a história ou que só observa a história. No caso da Princesa e da Ervilha, o narrador é quem conta a história. Não é isso? Nos momentos de organização, nós temos começo, complicação, suspense e final. Né? Nas intenções, nós temos. Qual é a intenção de um conto? Entreter, estimular a imaginação. Porque quando a gente lê um conto, a gente se diverte e a gente acaba, né, pensando como essa história aconteceu, porque o conto ele tem tantos detalhes, não é isso? E o leitor, quem é o leitor que lê esse tipo de texto? Quem é a pessoa que lê esse tipo de texto? Né? Já que é um texto cuja intenção é entreter, estimular a imaginação. Então, a gente tem aqui como leitor pessoas que gostam de histórias maravilhosas com acontecimentos surpreendentes. Então, essas são as características do gênero textual, conto maravilhoso. E agora vocês irão responder a atividade de vocês, a questão 9, né? Do livro didático, que está presente na página 124. Boa atividade, meus amores. Até a próxima aula.